Bom, então vamos lá, boa noite aí, Roberto, os demais foram depois. Então a gente inicia aí mais uma aula da UC, instalação, operação e manutenção de sistemas de refrigeração comercial. Bom, na aula passada eu estava abordando sobre os componentes, né? Iniciei falando dos condensadores dos compressores, dando aí a continuidade falando sobre o dispositivo de expansão, né? Então, o funcionamento básico do dispositivo de expansão, o que que é? Bom, se eu sair lá do condensador, o meu fluido está em estado líquido, pressão, então, e líquido, eu preciso diminuir sua pressão, porque isso implica em diminuir sua velocidade do meu fluido lá dentro da tubulação, para ele passar o quê? Com velocidade menor ali no evaporador, né? E quem vai fazer esse comando é justamente o dispositivo de expansão. E a gente tem os dois tipos de válvula, né? A gente tem as válvulas de expansão termostática, que ela é eletromecânica, e a de expansão eletrônica. Vou utilizar ali uma eletrônica embarcada nela, né? Então a gente tem aí a eletromecânica, essa válvula aqui, né? Ela é bem, então ela tem esse tubo capilar. Aqui faz um efeito inverso, né? Então, ao invés da gente expandir o diâmetro, a gente tenta fazer uma estricção também. Essa estricção vai fazer com que o meu fluido ele diminua então sua velocidade, passa de certa forma mais devagar. Não vai aumentar a sua pressão, né? Então ele vai aliviar, depois ele vai passar mais devagar ali. Que é o princípio dele, né? E a vazão de refrigerante ali em função dessa válvula. E ao mesmo tempo, essa válvula também ela vai garantir que, né, por garantir essa velocidade mais devagar lá na serpentina, no evaporador, vai garantir também que ele superaqueça, né? Então vai garantir lá na frente do compressor, onde eu vou superaquecer o meu fluido, né? E diminuindo a chance dele aspirar ali um líquido, né? Eu acho que eu não consegui passar esse vídeo ontem, na última aula, né? Deixa eu só ver se eu consigo. Deixa eu ver se ele vai aqui. Se eu consigo fazer ele rodar aqui. Acho que não, né? Deixa eu ver se ele. Se eu consigo colocar ele aqui. Deu certo. Essa válvula ela realiza a expansão do fluido refrigerante de modo que ela sempre garante alguns graus de superaquecimento na saída do evaporador. Então essa válvula é basicamente composta por um diafragma na parte superior. Ela tem um parafuso de ajuste, que seria esse elemento aqui onde você realiza o ajuste de algum do superaquecimento desejado,
E ela possui O professor tinha travado aí, agora que voltou. superior, que seria que ele é chamado de bulbo. Esse bulbo, Se eu pôr de novo aqui, você me fala aí. Foi aí? Então, começou agora, mas travou bem antes aí, tava passando vídeo. Deixa eu ver se... deixa eu fazer o seguinte. essa válvula, Talvez está dando conflito aqui nesse modo de exibição meu aqui. Compartilhar só a tela. Vou tirar aqui a minha ação de fundo. Vamos ver se vai dar certo. Vou ver aqui. ela realiza. Tudo certo aí? Certo. Acho que ia dar uma falta de sincronia ali, que eu tô com minha apresentação como se fosse de secundário ali. Acho que agora... Essa válvula, ela realiza a expansão do fluido refrigerante de modo que ela sempre garante alguns graus de superaquecimento na saída do evaporador. Então essa válvula é basicamente composta por um diafragma na parte superior. Ela tem um parafuso de ajuste, que seria esse elemento aqui onde você realiza o ajuste de algum do superaquecimento desejado. E ela possui um tubo, um capilar na parte superior, que seria que ele é chamado de bulbo. Esse bulbo ele tem que ser conectado sempre muito próximo da saída do evaporador. Nesse caso aqui nós temos o evaporador tubo e carcaça e o nosso bulbo está instalado logo na saída do evaporador. Bom, qual é o papel desse bulbo? No interior do bulbo nós temos um fluido refrigerante saturado. Dependendo do fluido refrigerante utilizado no interior do bulbo, a válvula pode ser chamada como válvula de carga normal, se for o mesmo fluido refrigerante utilizado no circuito de refrigeração, ou ainda uma válvula de carga cruzada, se for utilizado um elemento diferente do fluido refrigerante que trabalha no interior do circuito de refrigeração. Então, ao promover o aquecimento na saída do evaporador, o fluido refrigerante que se encontra no interior do bulbo, ele aumenta de pressão, por estar confinado aqui dentro, e essa elevação de pressão promove um aumento na pressão na parte superior do diafragma. Esse aumento de pressão promove a abertura da válvula por onde vai circular o fluido refrigerante. No caso de você não ter esse superaquecimento, você não vai ter um movimento no diafragma, consequentemente a válvula não vai abrir, não vai permitir a passagem de fluido refrigerante até o evaporador. Então essa válvula ela só trabalha com alguns graus de superaquecimento, ela não é possível fazer o fluido circular e sair do evaporador na condição saturada. Bom, de certa forma, essa questão ali de não poder trabalhar na condição saturada, acho que é até proposital do próprio fabricante, né? Evitar, de certa forma, você mexer ali sem querer ou fazer um ajuste de forma errada ali, equivocada, tá na forma saturada e tá ali com resquício de líquido e porventura isso lá ser aspirado pelo compressor, né? De certa forma, vamos dizer assim, um segurança que o próprio fabricante dá ali para não se mudar de forma acidental, né? Bom, já a válvula de expansão eletrônica, né, ela vai ter um controle mais preciso, ali a gente viu que é um controle puramente mecânico ali, né, utilizando pressão, né, mudança de, mudança de diâmetro, né, variação de pressão. Então, esse controle, vamos dizer assim, comparando com o eletrônico, ele é menos preciso. Esse aqui não, esse vai ter mais preciso e eficiente. Né? Só que, é claro, ele vai ser mais caro, né? E por consequência, né, por ele ser mais preciso, ele também dá maior economia de energia. Então, a gente vai ter três tipos, né, de válvula de expansão eletrônica. A gente vai ter a acionada por motor de passo, que é controlada eletronicamente, né, igual ao movimento do seu eixo. Ele é em frações de rotação, ou seja, ele consegue discretizar ali a rotação, né? Que essa rotação converte na abertura e fechamento da válvula. Então, essa abertura ali vai abrir mais ou menos, né? E vai dar a dosagem ali
conforme se queira, do fluido refrigerante. Já o segundo tipo de válvula que a gente tem é os pulsos de largura modulada. A gente utiliza a válvula solenoide para controlar a vazão. Então, a partir da alteração do tempo, largura do pulso ou duração de abertura da válvula, são os sinais que a gente pode manipular, né? Então, a gente pode fazer pelo tempo, né? O, o tempo ali que a válvula atua, pela largura do pulso. Então, essa largura do pulso vai determinar também o tempo que essa válvula vai atuar. E também a abertura que a válvula está aberta, também é outra forma de manipular o tempo ali de abertura dela. E a outra válvula que a gente tem eletrônica é as analógicas, né? Essa vai atuar pela intensidade do campo magnético aplicado à sua bobina. Então, quanto maior o campo, maior a abertura, menor o campo, menor essa abertura, né? Então, aí ele vai ser modulado pela variação do campo magnético. A intensidade do campo magnético vai fazer essa válvula abrir ali mais ou menos, né? E além disso, a gente pode ter posições intermediárias. Então, por isso que é analógico. Você tem uma ampla faixa de valores ali que você pode abrir essa válvula, né? Para abrir ali para alimentar o fluido no evaporador, né? Bom, e para conectar todos esses componentes, né, condensador, compressor, você precisa das tubulações, né, que ela vai transportar o fluido ao longo do circuito, né. São geralmente de cobre, né, do tipo L ou K, e vai ter essas medidas padronizadas, né. Aí, se os sistemas forem dutados, a gente vai utilizar sistemas com aço, um aço próprio, né, para os dutos. E a dimensionamento dessas tubulações, né, a gente realiza pelos valores limites de perda de carga aceitável de tubo em cada trecho, né? Então, por ser fluido, por ser fluido que está escoando dentro de uma tubulação, está sujeito a atrito, né? Esse atrito ele vai em função principalmente do trecho linear de tubo, né? Então, um trecho linear, as curvas, ela vai dar esse fator de atrito, que a gente chama de perda de carga distribuída, né, que é a perda de pressão, mas a gente soma também com a chamada perda de carga, que a gente chama de singularidade. O que são as singularidades? É válvula, T's, as curvas mais fechadas ali. Então, a válvula também considera uma perda de carga. Então, essa chama de perda de carga singular. Então, somando essa perda de carga singular com a perda de carga distribuída, ou a gente chama essa de singular também de perda de carga localizada. Aí isso dá a chamada altura manométrica. Essa altura manométrica é a potência que é necessária para fazer essa fluido circular ali, para vencer justamente essa parte da perda de carga, né, da perda de pressão ali ao longo do trecho. Aí isso vai lá para o compressor, a gente precisa da potência do compressor para fazer de circular, para vencer isso aí, né? Além disso, a gente usa para dimensionar o diâmetro, né, da tubulação também. Bom, então a gente vai ter os três trechos, né, que a gente tem no circuito. A gente tem a descarga do compressor, né, que sai ali do compressor e até ali o evaporador, o condensador, né, ele vai estar como vapor. Ali é admitido uma queda de pressão moderada e a característica física da linha não precisa ter restrição, você pode fazer ela conforme, não tem nenhum tipo ali de restrição com relação à tubulação. Já na linha de líquido, né, que a gente fala ali que é praticamente da saída do condensador, né, da linha do condensador, passando até no evaporador, então é a linha de líquido, né, o meu fluido está no estado líquido, também é uma queda de pressão permitida moderada, e aqui a característica física da linha, por estar no estado líquido, também não posso ter uma elevação muito alta, porque se tiver muita elevação, eu vou forçar, né, eu tenho que alterar a potência de compressor, né, até porque meu compressor tem que ter potência suficiente para fazer subir, vai fazer subir, né, é mais energia que você tem que aplicar para vencer, né, vencer o peso do líquido, o atrito, enfim, mais a perda distribuída e as localizadas, né? Então essas elevações têm que ter uma limitação aí.
E a linha de aspiração do compressor, tá? Aquela que sai ali do evaporador e chega no próprio compressor, né? Então ali é um vapor, né? Essa queda de pressão tem que ser baixa, né? Então a queda de pressão não pode ser alta ali, porque contando no compressor tem que ter para permitir o retorno do óleo, né? Para o óleo não ir embora. E além disso, a característica física da minha linha, eu vou utilizar sifonamento do óleo, né? O sifonamento, né, justamente para fazer com que o óleo fique preso ali naquele sifonamento e impedir, por exemplo, que ele vá para a linha, né? Somente nessas, né, na nossa sistema de expansão direta. Bom, então quais são as recomendações de perda de carga em cada um dos trechos? Então, por exemplo, na linha de aspiração do compressor, né, queda máxima de temperatura de saturação variando entre meio e 2 graus, exceto para refrigerantes halogenados, em que a velocidade do vapor tem que apresentar um limite mínimo. Já na linha de descarga do compressor, né, na saída imediata ali, valores de queda de temperatura de saturação entre 1 e 3 graus, geralmente são adotados. Tudo isso, pessoal, é para dimensionar a nossa tubulação. Já na linha de líquido de alta pressão, a perda de carga ela não constitui problema, em razão da elevada pressão do fluido refrigerante. Por isso, pode ser utilizadas velocidades do líquido na faixa de 1 a 2,5 metros por segundo. E na linha de gás, quente de degelo, nesse caso, estima-se a vazão de gás quente como o dobro da vazão de refrigerante em operação normal. Então, com velocidades recomendadas em torno de 15 metros por segundo por gás, circulando a 21 graus Celsius. Então, isso é quando eu tenho linha de gás, né? Onde eu utilizo ela para fazer o degelo, né? Quando eu tenho a linha gás quente de degelo. Então, eu tenho que ter uma velocidade para o gás circulando a 21 graus. Bom, e se eu tiver linha de líquido em trecho vertical, como eu falei, né? A queda de pressão é afetada pela coluna de fluido refrigerante, né? Então, a gente tem a queda além da própria queda de pressão pelo atrito, a gente também tem a gravidade, né? Que forma vapor. E se eu tiver ali numa linha horizontal, minha elevação para mistura bifásica, que ocorre entre o dispositivo de expansão, né, que é entre o condensador e o evaporador, vai ser influenciada pela geometria da interface líquido e vapor e pela orientação da tubulação. Se você então está observando, Roberto, não sei se você já viu, por que é bem complicado esse dimensionamento e se for fazer ali um cálculo bem rigoroso. Os cálculos ficam bem difíceis, porque a gente está lidando ali com, a gente chama de mistura bifásica, né? Então, a mistura bifásica é quando coexiste, né, o meu fluido tanto num estado quanto no outro. Ou líquido vapor, né? Então, a dimensionamento fica bem mais complicado, né? A gente tem as diferenças de pressão, né? São várias considerações de cálculo que tem que ser realizado, né? Senão, o dimensionamento fica enviesado, né? Fica errado. Então aqui, por exemplo, nessa elevação, na mistura bifásica, então a gente tem um escoamento horizontal tipo névoa. Então meu vapor a alta velocidade, ele vai arrastar, né, gotículas de líquido. Então pode ocorrer também nas verticais. O chamado escoamento estratificado, então ele escoa com velocidade relativamente baixa e vazão de líquido elevado. Então, as tubulações devem apresentar inclinação descendente de modo a evitar retorno de líquido por evaporadores e também facilitar a drenagem para separador de líquido quando existir. E o escoamento em bolhas em trecho vertical, a presença de vapor vai implicar então no acréscimo de perda de carga no trecho em elevação, que aí soma a minha linha, que somado essa correspondente na linha de aspiração, provoca uma queda acentuada na temperatura de saturação na aspiração do compressor. Então, por isso que é bem complicado aí, né? Então, escoamento em bolhas em trecho vertical, justamente por causa do trecho em elevação. Então, a determinação das tubulações deve considerar como se houvesse apenas vapor da linha. Então, por isso você faz esse autor, por exemplo, ele dá essa simplificação. Está 100% correto? Não, porque né, não é 100% e isso é para efeito de simplificação de cálculo.
E a gente seleciona sempre o tubo de diâmetro imediatamente superior ao dimensionamento prévio para atender o volume de líquido, né? Então, como a gente calcula o vapor, a gente coloca mais porque considera ali de fato, e de fato, né, tem mesmo, é líquido no interior. Por isso que aqui o Berta é bem, na verdade, ele é a nível introdutório mesmo. Se a gente for considerar assim os cálculos mesmo, seria algo bem, mas muito complicado mesmo, né? Mistura bifásica é bem difícil. Bom, já os trechos em elevação na linha de aspiração, né, com expansão direta de refrigerantes halogenados, ele deve permitir o arrasto adequado de óleo, né? Então a gente tem que levar em consideração essa questão do arrasto de óleo, né? Para garantir que esse óleo volte para o compressor, né? Então, para evitar, por exemplo, que o óleo não vá para o sistema, né? Não circule no sistema e como desguarneça ali o meu compressor, né? Bom, então aqui a gente tem essas velocidades mínimas de aspiração de sistema, né, e fluido halogenado, então isso vai variar também de fluido para fluido na refrigeração comercial. Não tem a velocidade do vapor com o seu diâmetro aqui com a temperatura de evaporação. Bom, e esses tubos, né, vão ser comerciados e confeccionados em cobre, sem costuras, né, podendo ser recosidos, né, fornecido em rolos ou encruados, né? No caso, em peça reta, né? Então, você vê aquele rolo de cobre ali, ele foi já recosido, ficou reto, ele é simplesmente encruado, né? Bom, e os fluidos, né? Que ele que vai fazer ali o transporte do calor, né? Seja para resfriar ou para expulsar esse calor. A gente tem os compostos halocarbônicos, né? Então, eles é utilizado no meio comercial. E são os hidrocarbonetos puros, né? Então são o metano e o etano. E com a substituição dos átomos de hidrogênio, então a gente substitui alguns átomos de hidrogênio ali, por exemplo, por cloro, flúor ou bromo, né? E é da seguinte forma: então a gente tem um CFC, que é o clorofluorcarbono, né? Que é formado pela substituição dos átomos de hidrogênio de um hidrocarboneto pelo cloro e flúor, às vezes o bromo. O HCFC, então, gente, similar aos CFCs, então são parcialmente halogenados, então ele vai ter algum hidrogênio, né? Então não substitui todos pelo carbono ou pelo flúor. E o hidrofluorcarbono, né? Que vai ser hidrocarbonetos parcialmente fluorados. Então ele vai ter algum hidrogênio, aí nesse caso aqui ele vai ser livre de cloro, né? Porque já viu que o cloro ele é problema lá para a camada de ozônio, né? Apesar de eles terem uma boa capacidade térmica ali, né? São bem eficientes ali como fluidos refrigerantes. Só que tem esse problema. Os outros vão ser relativamente piores, não vão ter a mesma eficiência, porém são mais inofensivos. Mas pode ser que algum deles tenha ofensividade com relação a efeito estufa. É aquele negócio, não existe fluido perfeito, né? Sempre vai ter um fluido ali que ele vai ter ele não vai ser perfeito, né? Ele vai ser positivo em um, mas vai ter ponto negativo em outro. E para fazer a nomenclatura do fluido refrigerante, a gente segue essa regra aí, ó. Então, geralmente é o R, aí aqui é o número de carbono menos 1, hidrogênio mais 1, e o F ali, o número de flúor. Então, por exemplo, o R11 é o que? É o tricloro monofluor metano. Então, é a partir do metano. Essa é a fórmula dele, né? CCl3F. Ele é um CFC, né? Porque tem cloro. Ele tem 3 cloros e um flúor, né? Então ele é um CFC. O outro fluido é o 134A. Ele é o tetrafluoretano, ou seja, ele é a partir do etano. Então ele tem 3. Ele tem 4 de. Então ele tem 4 átomos de flúor aqui e um de cloro, né? Aliás, ele é sem cloro, na verdade, ele é livre de cloro. Então ele é um HFC, ele é um hidrofluorcarbono, né? Então, geralmente, por isso que é um de. Então, por exemplo, eu tenho número de carbonos aqui, ó. Eu tenho 1, 2,
Então, número de carbonos menos 1. Então, 2 menos 1, 1. Hidrogênio mais 1. Então, aqui eu tenho 2. 2 hidrogênio mais 1, 3. E o número de flúor. No flúor aqui eu tenho 4 flúor. Então, é 2 carbono, 2 de hidrogênio e 4 flúor. Por isso que ele é o tetrafluoretano. Nesse aqui, por exemplo, eu tenho um átomo de carbono, menos 1, 0. Então fica 0 aqui. Hidrogênio mais 1 não tem. E um flúor. Ó, então tem um flúor aqui. Então seria 11. Ó. Então CCl3, então tem 3 de cloro e 1 de flúor. Aí ele é um CFC. Então cloro, flúor, carbono. Bom, como eu havia comentado também, já falado em outras vezes, né, o CFC, eles perceberam que começava, né, eles migravam para a estratosfera, justamente ele era destruidor da camada de ozônio, né, e até hoje é percebida essa questão na camada de ozônio. Então, por exemplo, lá na Austrália, é uma das regiões ali, Austrália e Nova Zelândia, é uma das regiões mais afetadas pelo buraco ali. Então, o buraco na camada de ozônio tá ele está em início, por exemplo, de uma fala de reconstrução, né? A própria natureza dá um jeito ali, né? Se a gente não tiver ali capacidade de destruir, de manter ali minimamente ali, ele vai se repor, né? Só que ainda tem a buraco na camada de ozônio. Então você vê uma incidência muito forte de luz solar, né? E a incidência de câncer é muito grande, principalmente câncer de pele, porque o ozônio é o principal filtro, né, de raio solar, né? Então ele é muito utilizado, ele é uma espécie de óculos de sol ali da Terra, né? Ele ajuda a filtrar, né, esses raios solares. Bom, e os compostos clorados, né, ele tem uma estabilidade química, né? Então por isso que ele é um bom refrigerante, né, para uma boa eficiência. Só que essa estabilidade acaba que é bom para atingir a estratosfera e a estabilidade ajuda a destruir essa camada de ozônio. Por exemplo, o R12, ele vai ter uma vida útil aí de 100 anos, né? Então é tempo suficiente para ele atingir a estratosfera e ser transportado pelas correntes, né? Então, lá destruindo a camada de ozônio, né, os raios ultravioletas já não vai ser mais filtrado pela camada de ozônio, aí aumenta ali a capacidade de aquecimento global, derretimento de calota polar, a gente sabe que, né, isso dá problema aí na questão do aquecimento, né. Por isso que, a partir do Protocolo de Montreal, foi assinado lá em 60 países em 86, extinguiu o uso, né, ou seja, não tem mais aparelhos que venham com CFC de fábrica, e os que já vêm tem ali até 2030, né? Naquela época já o prazo até 2030, ou seja, a gente já está para estourar esse prazo, né? De todos têm que fazer o retrofit, né? Que é colocar ali por um gás ali, por um fluido que não prejudique, né? Claro, fazer o descarte correto, né? Fazer, entende, uma tubulação, jogar numa estação recolhedora e no cilindro, né? Até porque se fizer a liberação desse CFC na atmosfera, aí também é desastre total, né? Bom, e além desses componentes básicos, né, a gente também vai, a gente vai ter aí só tomar água aqui, Roberto pedindo. Bom, continuando aí, então, a gente vai ter, além dos componentes básicos, né, evaporador, compressor, condensador, dispositivo de expansão,
Alguns elementos, né, com fim principalmente de automação, né, automação do processo, e também para atingir a eficiência energética, né, visto que a comercial, a gente vai ver que na industrial também, um dos preceitos ali é atingir a eficiência térmica e diminuir custo, né, principalmente o custo energético, né, a gente conseguir ali conservar o alimento, manter a temperatura, sem fazer com que esses elementos trabalhem, apenas na necessidade mesmo. Então a gente vai ter alguns desses aí. Então, por exemplo, a válvula solenoide, né, para permitir abertura e fechamento de tubulação de refrigerante, para fazer ali a gestão, né, de abertura e fechamento de válvulas, para fazer a circulação do fluido. O separador de óleo, né, então para manutenção do lubrificante no compressor, separando o óleo do fluido, né, principalmente para eu poder não arrastar esse meu óleo para o sistema, né, para não desguarnecer, não deixar o meu compressor desprotegido, né, de lubrificação e não diminuir também a eficiência do sistema com o óleo, misturando o óleo ao fluido. A gente tem também os recipientes de líquido, né? Então ele também armazena fluido refrigerante líquido, alta pressão, né? Quando eu preciso armazenar esse fluido líquido, né, a alta pressão, eu tenho esse recipiente de líquido. A gente também tem os acumuladores de sucção, né, ele protege, né? Então ele acumula ali para não deixar o meu compressor sofrer um golpe de líquido, né? Que isso é catastrófico para o meu compressor. A gente tem a válvula reguladora de pressão de evaporação, que é a KVP. Ela é instalada após o evaporador para manter a pressão de evaporação constante. Isso é para quê? Justamente diminuir a queda de pressão, né? Porque a gente sabe que o fluido, por estar dentro da tubulação ali, E, e o processo ideal no evaporador é que ele ocorra a pressão constante, porque ele está mudando de fase, né? Eu coloco essa válvula reguladora para tentar manter a pressão de evaporação mais constante possível. Então, se minha reta está meio inclinada aqui, eu tento deixar ela mais horizontal possível, né? Para melhorar então a eficiência de troca térmica na evaporação. Porque a maior parte da eficiência da evaporação é na mudança de estado, né, de líquido para vapor. Então, minha válvula vai me assegurar isso, né? Então, ele tenta manter o meu ciclo mais dentro do ideal possível, né? A válvula reguladora de pressão do cárter, né, que é a KVL, ela é instalada na linha de sucção e é proteger o compressor contra sobrecarga devido a longos períodos de parada do sistema, né? Então, de certa forma, meu sistema fica parado ali por um tempo, depois ele precisa ser reativado. Ou ele passou por um processo de manutenção também por um longo período e precisa ser reativado, essa válvula vai regular essa pressão do cárter, né, para fazer com que a pressão não volte de forma abrupta, né, de uma forma mais suavizada. A válvula reguladora de pressão de condensação do NRD é a mesma função que tem no de evaporação, né, para manter também a pressão de condensação recipiente de líquido, né? Também para manter ali a linha mais horizontal possível, só que agora na condensação, né? Lá no condensador. Essas válvulas a gente vê ali, depois vou mostrar para vocês. Os reguladores de capacidade, ó, então são utilizados para adaptar a capacidade do compressor às condições de carga do evaporador, ou seja, você acaba regulando a capacidade dele conforme o evaporador, vamos dizer assim, funcionar sob demanda. Então, melhora a troca térmica também, eu não preciso trabalhar ele sempre no ápice, né? Eu posso trabalhar ali na demanda conforme aquela demanda local, né? Aquela demanda instantânea, né? A gente tem a válvula de retenção, que é NRV, então ela vai garantir um sentido de fluido refrigerante no interior do circuito, né? Ou seja, não permite aquela volta, né? Então, o fluido refrigerante ele só percorre um sentido, então essa válvula vai garantir que ela seja percorrida em apenas um sentido, e as válvulas de bloqueio manual, né? Então ela permite o fechamento manual dos trechos de tubulação. Então aqui a gente vai ter, ó, só para eu mostrar aqui, ó, aquele programinha que eu acho que eu creio que eu mostrei aí, ó, o Cool Selector da Danfoss.
Aqui, ó, tem as válvulas aqui, ó. Também de expansão eletrônica. A gente vai ter os filtros também, filtros secadores, expansão manual, termostática, de eletrônica. Deixa eu ver aqui, válvulas de bloqueio. Deixa eu ver se vai ter umas aqui. Ó, vou ter os sensores também. Então, aqui as válvulas de expansão eletrônica, vendo? Tem qualquer condição de operação, qualquer carga térmica, temperatura de evaporação, de condensação, superaquecimento, resfriamento. Também vou ter aqui as solenoides, né? Aqui as de retenção, ó, vendo? Carga térmica. Então eu vou ter aqui, mostra muito aqui as condições, uma tubulação também, expansão de boia, sucessivamente. Bom, além do próprio sistema de refrigeração, né? Eu vou utilizar aí nas câmaras, né? Ou nos refrigeradores, ou nos congeladores, a gente vai ter também a climatização do próprio sistema comercial, né? Então, né, no caso, é para o sistema térmico, né? O conforto térmico dos consumidores, ao mesmo do residencial, né? Então, vai ser os ACJs, dependendo, mini split, self-contained, VRV e os chillers, né? Então, você pode utilizar o seu sistema ali, uma parte para climatizar também, pode utilizar ali, né? Pode usar um sistema intermediário, ou pode utilizar um sistema totalmente paralelo ali, né? Da mesma forma, você pode fazer para climatizar, né? Bom, eu vou passando aqui porque praticamente a gente viu um residencial, né? Só que aqui agora a diferença é o rooftop, né? A gente vai ter aí aliás, o self-contained, né? Que a gente chama de autossuficiente. É, São com capacidades a 17 kW, montadas de fábrica, vai ter uma unidade de tratamento de ar por serpentinas de resfriamento e unidade condensadora, incorporada ali ao gabinete, né? Então, ali é para médios e grandes ambientes, então para shops, hospitais, bibliotecas, auditórios, pela sua, né, alta capacidade de refrigeração. E eles são projetados para insuflar o ar através de dutos, ou seja, né, você vai ter que projetar um sistema dutado no seu prédio, né, na sua edificação. Então você vai precisar dimensionar os dutos ali, né, para dimensionar as dimensões de dutos e também a potência necessária para o ventilador, né, a vazão necessária ali, né, metro cúbico horário ali de ar para poder insuflar corretamente em todas os cômodos, né, em todas as áreas a serem climatizadas. E o meu condensador, eventualmente, ele pode ser, né, desmembrado também, possibilitando a instalação à distância. Uma variação deles é o rooftop, né? Então ele vai ter as mesmas capacidades operacionais, concepção de projeto, né? Então ele é para instalar em telhados e coberturas com saída da unidade de tratamento de ar na parte inferior. O outro que é muito utilizado também, né, no sistema de climatização é os multisplit VRV, né, o VRF e os chillers, né. O VRF ele é, vamos dizer assim, mais recente do que o próprio chiller, né. Ele permite uma unidade condensadora a múltiplas unidades internas, ou seja, você pode ligar até 64 unidades. Parte aí em torno de uns 60, 70 mil, dependendo do porte. Ele é para empreendimentos com múltiplas zonas a serem climatizadas, como hotéis ou prédios escritórios. E o controle de temperatura
né, pode ser feito individualmente, ou você pode fazer um sistema central totalmente informatizado e automatizado. Então, você pode fazer por tubulação normal, né, interligado, ou você pode também fazer por um sistema dotado informatizado. Você pode centralizar o controle ou deixar ele pulverizado, né? Então, por causa da sua eletrônica embarcada ali, né, sua tecnologia embarcada, você consegue fazer essa manipulação, porque ele vai fazer a demanda do fluido refrigerante conforme a demanda local, né? Então, vai querer mais, vai ter mais refrigerante para aquele local. Vai querer mais frio, menos demanda. O outro vai querer o aquecer, aí você coloca em outra, entendeu? Então, você consegue fazer ali diferentes demandas, né, no mesmo sistema. E a eficiência energética dele é altíssima, né? Eu já fiz aqui uma comparação ao nosso sistema que a gente utiliza aqui, na unidade aqui nossa, é um VRF. Peguei aqui um aparelho Highwall, a eficiência dele aqui deu em torno de 7,83. Aí o mesmo aparelho num sistema convencional tem um COP de 4,63, ou seja, quase o dobro de eficiência ali, muito mais eficiente, no sistema normal para o VRF. Por isso que ele é caro, né? Então, por exemplo, em ambientes grandes, complexos, compensa você fazer esse investimento. Sai muito mais barato, é muito mais eficiente você colocar aparelhos individualizados. Você vai ter um consumo muito maior de energia. Bom, já os chillers, né, vai ser um sistema central com água gelada, né? Então, também é utilizado para climatizar os estabelecimentos comerciais, né, como shoppings, hospitais, prédios de escritório, entre outros. Então, a norma 16401 vai definir como sistema central uma ou mais unidades de tratamento de ar, onde ela vai ser controlada e operada independente das demais, que a gente chama de fan coils, e supridas com água gelada. Então, cujo resfriamento é realizado em central frigorígena, constituída por um ou mais grupos de resfriador de água, né? Então, só que agora eu não vou trocar o calor com um fluido refrigerante, e o ar vai trocar o calor com a água. Então, você pode fazer só água, o ar passar numa tubulação a uma temperatura, troca o calor contra a corrente com a água ali, ele resfria e depois vai para o sistema. Então, ele vai fazer essa troca ali. E os chillers, né, vão ser equipamentos de elevado desempenho térmico, né? Então, ele tem uma grande eficiência, ele consegue trocar bastante calor, por isso que ele é justificado, né, por mais sistemas de grande porte. E, e a carga térmica, aí, quando é necessário, ele é superior a 100 toneladas de refrigerante, né? Então, aí realmente é para grandes empreendimentos, né? Por isso que justifica. E ele também vai precisar, como a gente está vendo na foto aí, uma casa de máquina, já que eu vou ter um sistema de bombeamento de água, né? Vou ter a máquina, vou ter torre de resfriamento, dependendo. O próprio as trocadoras de calor são grandes, né? Então eu vou precisar de um sistema de água fechado, mais complexo, né? Então eu vou ter uma casa de máquina, por isso que é bem caro, né? O sistema é muito mais robusto. Bom, já que aqui a gente está lidando com sistemas dotados, né? As redes de tudos também a gente precisa ter que ter o projeto, né? Então, como eu falei, para fazer esse dimensionamento, eu preciso analisar as plantas da edificação, né? Então, tem que saber, por exemplo, onde estão as bocas de insuflamento, as chamadas bocas de retorno, para poder fazer a instalação e também saber, por exemplo, os trechos, né? Então, trechos de curva, de expansão, né? Expansão de área, contração, para poder justamente fazer a cálculo da carga térmica, né? Não, perdão, carga térmica, não, da perda de carga para poder fazer o dimensionamento correto, para manter pressão e vazão correto, né? Para insuflar sempre a mesma intensidade em todos os ambientes. Bom, e
Esse ar insuflado, então, ele retorna ao ar por meio de diferença de pressão pelo ventilador. Então, também preciso saber qual que é a potência necessária para poder ventilar, quantos ventiladores eu vou utilizar, qual a vazão. Geralmente aqui a gente utiliza a velocidade de ar 4 metros por segundo, né? Aquela velocidade ali que não gera ruído nem vibração para o duto, né? Para não gerar aquela que a velocidade ali você começa a tornar o ar turbulento, né? A velocidade fica turbulenta e gera vibração, gera ruído, né? Bom, então você tem duas formas de fazer esse retorno, né? Pelo pleno, ou seja, utilizando o ambiente como próprio recinto. Então, por exemplo, você utiliza um corredor, um teto rebaixado, um ambiente mais fechado ali, com dimensões mais fechadas, como um duto, né? Como um condutor de ar, ou você utiliza as bocas de retorno, né? A gente chama de duto de retorno. De qualquer forma, você adiciona calor ao ar de retorno, que é ar de renovação, né? É o ar que você precisa retirar ali, né? O calor precisa retirar, então faz parte da carga térmica também. Eu preciso também saber, para calcular os dutos, quanto de ar deve ser insuflado ao local. Então, preciso saber o tanto de ar que deve ser insuflado, quantidade também que depende de carga térmica. Então, é dependente de carga térmica também. Por isso, eu preciso dos valores de coeficiente global de transmissão de calor, né? Os dutos tipicamente instalados em sistemas de climatização nos ambientes comerciais. Então, tem aí, ó, por exemplo, aí aqui é dado por BTU hora pé quadrado e esse aqui é quilocaloria por hora. Então, eu tenho a chapa metálica não isolada, isolado com meia polegada, uma e meia ou duas, né? Aí eu tenho ali. E a área lateral, aqui os dutos são ou quadrados ou retangulares, você vai ter, né, calcular a área, porque justamente, né, você pode estar isolado ou não. Dependendo se tiver isolação em cada face, tem que fazer um cálculo individual, senão, se for o mesmo isolamento, você faz, né, com toda a área junta aí, respectiva coeficiente de troca de calor. E quando a gente faz essa representação dos dutos, a gente faz na planta baixa do ambiente, né? Porque a gente tem que fazer o casamento, né, entre o meu sistema de duto com a minha planta baixa, né? Até porque eu preciso saber, por exemplo, onde está encaixado, vai passar, por exemplo, vigas, né? Ó, tem viga, tem tubulação, tem a parte elétrica, tem os condutores, né? Tem a tubulação hidráulica, né, de efluentes, tem várias outras coisas ali que faz parte do meu sistema de prédio ali, uma edificação. Então, tem que saber onde passar, onde fazer curva, onde fazer transição, né, onde fazer desvio. Você chega lá chega na, chega na hora de fazer a instalação do duto, aí tem a viga, e não considerou a viga, você não vai cortar a viga, se você cortar a viga, você joga o prédio para baixo, né, aí é problema. Então tem que fazer, né, tem que levar tudo isso em consideração. Bom, além da planta baixa, né, você tem que também conter a distribuição dos dutos no ambiente, né, onde eles estão localizados no ambiente, as grelhas de insuflamento e retorno, né, onde vai insuflar, onde vai retornar, e a dimensão dos dutos em cada trecho. E para complementar, a gente também tem que fazer aquela vista em corte, né, para representar as dimensões e demais detalhes que não são possíveis de representar na planta baixa. E a planta, como diz aí, já é um desenho construtivo do duto, né? Então esse duto ele vai passar por um processo de fabricação. Preciso dobrar essa chapa, preciso conformar ela. Isso também tem que ser representado ali, no caso, fora, né, da planta baixa, que é a planta é o desenho de construção do duto. Então ele tem que ser fabricado e ser encaixado na planta baixa, né? Por isso que tem essas situações, né? E ela pode ser realizada na mesma prancha da rede de dutos, onde você inclui o corte em cada trecho com linha de corte, né? Então, por exemplo, 2 metros, você não precisa desenhar os 2 metros ali, você faz aquela representação em corte de eixo, de encurtamento, né? Então, a gente sabe que aqui tem 2 metros, né? Ou 3 metros, assim por diante. Bom, e na representação dos dutos, você tem que colocar essas informações. Então, largura dos dutos em cada trecho, né? Então, a gente sabe que tem que ter aquela transição. Se você, a cada boca de insuflamento ali, você está jogando, você
está jogando vazão, né? Então você está jogando ar para fora, você está perdendo ali pressão, quantidade de ar. Então você precisa compensar isso pela transição. Você faz transição para manter pressão e manter a vazão correta em todas as bocas de suflamento. Então, desde a ponta inicial até a ponta final, né? Para poder garantir, opa, né? Tá tudo garantido, tá, senão que vai acontecer, né? Você vai ter pouca pressão lá no final. Por exemplo, os últimos ambientes ali vão sentir menos climatizado. Então, você vai. Eu fiz as considerações corretas nas dimensões, né? Não considerei, por exemplo, essa perda de pressão lá no final. Tem que fazer os cálculos, né? Transição ou redimensionamento ali, né? Bom, Alberto, então era isso que eu queria falar hoje. Bom, Roberto, vou finalizar então aquela por hoje. Se tiver alguma dúvida, questionamento, só me procurar. Bom, desejar a você então uma Certo. boa noite, ok? Com Deus e até a próxima. Falou. Tchau.